Olha, uma informação de saúde importantíssima para você. De acordo com experts em desenvolvimento humano, a maioria das pessoas não chega a desempenhar nem 35% do seu potencial, devido a vários fatores. E claro que a alimentação está entre eles. E o médico Silmar Cristo, autor de vários livros voltados à alimentação, como Saúde e Longevidade em 12 Passos, que acompanha inclusive vídeos e palestras muito legais, esteve aqui em Rio Branco. E o programa de desintoxicação em 12 semanas do Dr. Silmar garante corpo, mente e emoções equilibradíssimos em 40 dias. Aí, claro que eu conversei com o médico no programa de hoje e você, na entrevista, vai saber dados importantíssimos como o maior vilão da alimentação mundial. E muito mais nessa entrevista com esse médico que mora há 27 anos nos Estados Unidos e foi membro da Associação dos Profissionais de Saúde da Escola de Medicina de Harvard, da Universidade de Harvard. Então vamos para o estúdio conversar sobre alimentação com o Dr. Silmar Cristo. E o tema agora, neste bloco do Amazônia S.A., é alimentação. Um tema que atinge homens, mulheres, crianças, enfim, todos nós. E o que você come? Sabe se come bem, se come adequadamente, se os alimentos que você consome fazem realmente bem à sua saúde? E a carne? Você é um grande consumidor de carne? E nas empresas, os seus colaboradores têm se alimentado bem? E como que anda a produtividade dentro das organizações? Para falar sobre todos esses assuntos, inclusive alimentação e sustentabilidade, eu tenho aqui nos estúdios do Amazônia S.A. o prazer de receber o Dr. Silmar Cristo, que reside há 27 anos nos Estados Unidos. Ele que é clínico geral e também é doutorando em Psicologia da Saúde pela Universidade de Walden. Outra coisa interessante é que ele tem livros muito propícios para esse tema de alimentação. Um deles é Do Éden ao Fast Food, Segredos da Saúde. E também Inteligência e Longevidade. E Saúde e Longevidade em 12 Passos, que inclusive a gente tem aqui para mostrar para você que está em casa. E você vai saber como adquirir este livro ainda hoje neste programa. É importante também dizer que ele tem atuado como consultor de gerenciamento de riscos de saúde pessoal e corporativa em vários países, incluindo o Canadá, o México, o Brasil e Estados Unidos. E ele está aqui no nosso estado do Acre, a convite da Igreja Adventista. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no coração da Amazônia. É verdade. Doutor, quando a gente fala em alimentação, tem gente que em casa já se arrepia, né? É verdade. Porque a alimentação do brasileiro, ela hoje está muito voltada para alimentos gordurosos. Nós parece que introduzimos na nossa cultura um pouco da alimentação americana, do fast food. Então o Brasil, que é riquíssimo em produtos naturais, nós temos uma terra que produz muitos vegetais, a gente até acaba não aderindo, não consumindo o que Deus nos dá de forma gratuita vindo da terra. O que acontece com a cabeça do brasileiro? E tem muito mais para a gente conversar com o senhor hoje, mas a minha primeira pergunta é essa. O que aconteceu com o brasileiro? Bom, normalmente a alimentação ela vai ter muito a ver, primeiro, com cultura, tradição. Tem muito a ver também mais com o sabor, com a acessibilidade e com a força da mídia. E tem quase nada a ver com a saúde. É verdade. Então nós temos 4 forças empurrando e a saúde, que deveria ser o ponto mais importante, e existe uma concepção errada de que quando você comer de uma maneira mais natural, você tem que abrir mão do sabor. Então essa é uma concepção muito equivocada. A nossa proposta é trazer às pessoas a possibilidade de se alimentar bem, alimentos saudáveis, e que ao longo do tempo muitos e muitos problemas de saúde relacionados à alimentação vão simplesmente desaparecendo. Nós temos aí mais ou menos 9 de cada 10 enfermidades está diretamente relacionado ao estilo de vida, onde a alimentação é uma grande parte. O que existe na realidade, nós temos a indústria dos alimentos, que é uma das maiores forças econômicas do mundo, porque todo mundo come, ou pelo menos deveria comer. Então, existe mais ou menos uma guerra de desinformação e má informação. Por que desinformação e má informação? Porque normalmente o que é apresentado para a população vem empurrado por certos interesses, que não é exatamente o interesse da saúde da população.
E nós é que temos que buscar realmente onde que estão as informações corretas. Notem, nutrição, por exemplo, nunca houve tantas informações a respeito de nutrição. Inclusive programas de TV. Com certeza. Aliás, se você for querer usar todas as informações a respeito de nutrição, o indivíduo, para preparar um simples menu, teria que ter pós-graduação na NASA, porque o negócio ficou muito complicado. É verdade. E eu quero trazer essa simplicidade. Alimentar-se corretamente é uma coisa mais simples e mais básica que existe. Primeiro, nós temos que filtrar as informações. Essa é a razão pela qual a minha abordagem ela tem a ver com a fisiologia humana. De acordo com a fisiologia humana, o que isso vai fazer, qual a melhor abordagem. E grande parte dos problemas de saúde que nós temos hoje está relacionada à correção, a melhoria estaria relacionada à correção de hábitos muito simples, mas que está bem distribuído em todas as camadas da sociedade. Não somente do Brasil, mas em todo o mundo, os países em desenvolvimento e desenvolvidos. Olha só, são informações importantíssimas para você ficar atento, porque realmente a gente não sabe comer nesse país. Mas é importante conhecer um pouco da sua história, porque com 27 anos de experiência, não foi simplesmente uma forma, um acaso ter entrado nesse com certeza não. Queria que você falasse um pouco da sua história, inclusive familiar. Exato. Eu venho de uma família de pessoas extremamente doentes, né? A minha mãe, ela teve o primeiro derrame cerebral com 29 anos de idade. E aos 43, com o terceiro derrame cerebral, o tempo que ela viveu como uma completa incapacitada. E eu, de acordo já com a dieta que vinha da minha família, eu com 9 anos já tive cegueira noturna, aos 14 anos já tive problemas digestivos muito sérios, infecções constantes, e as coisas iam piorando. Aos 19 anos já tinha depressão para a qual eu tomava Valium, já tinha princípios de ataque de pânico, palpitações, insônias, ansiedade e também infecções constantes. Meu Deus, tudo relacionado? Tudo relacionado ao estilo de vida. Para você ter uma ideia, a média de vida da família da minha mãe, 48 anos. A maioria sucumbiram a derrame cerebral, infarto miocárdio, complicações diabéticas, problemas cardiovasculares. Então, quando eu comecei a ter acesso a certo tipo de informação, né, e aí eu comecei a implementar as reformas necessárias, e eu tinha mais ou menos 23 anos de idade, e em 2 anos eu estava completamente curado. E hoje, com 56 anos, eu me sinto melhor do que quando tinha 19 anos de idade. Olha, você que está em casa não está vendo a pele do Dr. Silmar. Mas quantos anos o senhor tem? 56. 56 anos. A equipe aqui do estúdio vai entender o que eu estou dizendo. É uma pele de um garoto, viu, doutor? Obrigado, Parabéns. muito obrigado. E a alimentação é determinante. Com certeza, com certeza. Então, nesses últimos 33 anos, né, a última vez que eu estive no hospital como paciente foi em 1994, quando eu vivi em Nova York 8 anos e eu fui atropelado. Então fui parar na emergência. Nem foi por causa de um hambúrguer? Não foi por causa de um hambúrguer, certamente não. Então foi a última vez que eu estive no hospital por problemas pessoais, como paciente. Sensacional. Agora, doutor, dentro dessa área de alimentação, nós podemos falar de várias temáticas. A alimentação no seio familiar, onde a mulher, a esposa, ela determina o que a família come. Por isso o papel da mulher é preponderante no aspecto familiar. Com certeza. Porque a mulher determina o consumo no mundo inteiro e determina o que se come a família, né? Eu trabalhei como consultor para a Secretaria de Educação do Texas durante um período e era para reduzir a obesidade infantil, né? Não infantil, em idade escolar, até os 18 anos. E eles queriam que eu estabelecesse um plano para poder falar para os alunos. Eu falei, não, isso não vai funcionar. O aluno, ele não toma decisão, não é ele que compra, não é ele que cozinha. A gente tem que fazer um programa para lidar com as mães, ou os pais, nesse caso, e os professores, que são as pessoas de influência na vida dessas pessoas. Então, a mãe, ela tem uma responsabilidade muito grande. A saúde da família praticamente depende da mãe. Tem uma amiga minha que mora lá em Maringá, e o esposo dela foi até prefeito da cidade, ela menciona, eu contribuí para matar o meu esposo. Porque além de fumante, quando ele chegava em casa, à noite, estava aquele bife lá preparado, acebolado, mais o pudim, tudo que ele queria. E com 50 e poucos anos sucumbiu ao infarto do miocárdio. Falei assim, eu contribuí para isso, por ignorância, mas foi minha contribuição.
Então, como a saúde da família está nas mãos dos pais, principalmente da mãe, que tem mais influência, deveria buscar informações para poder fornecer o melhor em termos de alimentação para a família. Sensacional. Agora vamos falar do ambiente corporativo, inclusive maximizando o desempenho físico, mental e emocional dos recursos humanos. Este é o tema de uma palestra riquíssima que o Dr. Silmar Cristo oferece. E eu queria que você até anotasse o site que está aparecendo aí no seu vídeo e os telefones para contato, caso você queira ter acesso a essa palestra. Doutor, dentro das organizações, há grandes indústrias. Eu já assisti uma matéria sensacional de uma indústria brasileira automotiva que melhorou o desempenho de sua equipe, foi determinante para os resultados produtivos dessa grande indústria automotiva. Colocou nutricionistas lá dentro, balanceou os alimentos, criou um ambiente de alimentação mais agradável, sem refrigerantes, enfim, isso tudo gerou benefícios muito grandes para a empresa, que é importante, mas principalmente para o seu corpo funcional. Então, a alimentação deveria ser um assunto constante também dentro das organizações. Com certeza, porque é um investimento que a organização faz na sua produtividade. Pesquisas feitas nos Estados Unidos mostram que hoje o ser humano não chega a desempenhar nem 40% do seu potencial. Significa que existe uma sonegação de aproximadamente 60% que nós damos a nós mesmos, né? A nossa capacidade produtiva. E as empresas, o que elas ganham? Além de ganhar em produtividade, pesquisas também feitas nos Estados Unidos mostram que para cada $1 investido, né, no estilo de vida dos seus funcionários, retorna 8 a 10 dólares retornam 8 a 10 dólares. Então não é um gasto, é um investimento. Na América existe uma cultura mais voltada para isso. No Brasil está começando agora. Precisamos começar a ver os nossos recursos humanos, né, como seres humanos e também com o seu potencial de produtividade. A alimentação ela vai desempenhar uma função muito importante, não somente no desempenho físico, mas no desempenho mental, vai deixar o indivíduo mais alerta, com mais energia, o seu humor melhor, o que facilita a comunicação entre subordinados e subordinados, entre subordinados e superiores, a linha de comando vai de uma maneira bem melhor, porque a pessoa não está irritada, não está impaciente, não está estressada. Então, não somente o aspecto físico exterior, como o próprio aspecto emocional. E tudo funciona de uma maneira muito mais, segue de uma maneira muito mais produtiva. Com certeza. Agora, doutor, o que acontece com a alimentação e as emoções? Porque tem pessoas que engordam porque estão ansiosas, porque estão depressivas, né? É verdade. Então, por que essas emoções, quando muito afloradas, elas mudam completamente? Às vezes a pessoa engorda 10 quilos em um mês porque estava com algum problema emocional. Exatamente. Essa é a minha área de especialidade, a psicologia da saúde, onde a gente vê a relação entre a mente e o corpo nos processos tanto de enfermidade como de bem-estar. Essa ligação ela é muito íntima, né? Existe até uma escritora do século XIX que mencionou o seguinte, que 9 de cada 10 enfermidades têm sua origem na mente. A Organização Mundial da Saúde fala que 70% está relacionado com a alimentação. Bom, como é que nós vamos colocar isso aqui em harmonia? Por que começa na mente? Porque é na mente que vai aparecer o comportamento, os comportamentos errados que vai levar que vai gerar os pensamentos equivocados, que vai gerar comportamentos que vai afetar a saúde. Por exemplo, uma pessoa bebe bebidas alcoólicas, ela bebe bebida alcoólica por algum problema que ela tem, por alguma angústia, por alguma incerteza, por algum problema emocional, algum trauma, alguma coisa. Então o ato de tomar bebida alcoólica, na realidade em si, é resultado de um problema. Com relação à alimentação, a ansiedade é um dos primeiros fatores de quê? Fatores de ganhar peso e obesidade. Por quê? Porque a pessoa fica ansiosa, ela tem a sensação que não tem controle sobre nada, a única coisa que ela tem controle e conseguir alguma gratificação é comendo. Então ela começa a utilizar o alimento como gratificação para aquele constante momento de angústia que ela vai passando durante todo o dia. Então, no processo de perder peso, tem que se abordar também essas necessidades. Como é que eu vou gerenciar essa questão da ansiedade, do estresse, e as coisas funcionam de maneira bem mais tranquila.
Perfeito. Agora vamos lá. O que a gente pode encontrar aqui em saúde e longevidade? Inclusive, gente, eu vou mostrar aqui para a câmera 1. É importante dizer que também há o DVD, né? Que são 8 DVDs. São 8 DVDs com todas as informações, né, doutor? Mais de 16 horas de palestras e o livro com 200 páginas. Sensacional. E o livro provavelmente tem algumas receitinhas aqui, né? Tem mais de 60 receitas. Excelente, excelente. Aqui o DVD, para você ver, são várias palestras. Agora, sensacional. O livro traz algo muito importante. Primeiro, esse livro é uma raridade. Esse livro é o único livro do mundo que vem com bula. Sensacional. Ele tem bula. E aqui ele tem um teste de aproximadamente 34 perguntas, que é para a pessoa fazer um inventário da própria saúde. Quando você fizer o teste, e aí você vai ter um número de pontos. Aí você vai comparar com os parâmetros. Você vai determinar o quê? Vai determinar se existe algum risco de enfermidade ou não. E o mais interessante, você vai poder ver a sua verdadeira idade. Olha só. Tem pessoas que fazem o teste e apesar de terem 40 anos na certidão de nascimento, o teste indica uma idade de 60 a 65 anos. Isso é comum. Isso. Tem pessoas que fazem um teste e já correm para dar entrada na aposentadoria. Esse doutor falou que eu já posso. Mas também tem pessoas que fazem o teste e apesar de terem 50, o teste indica uma idade de 38. Então vai indicar para os dois lados. Então o teste é um teste diagnóstico. Onde é que eu estou? E aí durante o programa de 12 semanas, e aí você vai identificar exatamente onde está errando, fazendo as correções, e você vai poder ter uma expectativa de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, e ter, quem sabe, até a sua idade menos do que aquela que diz na certidão de nascimento. Então, sensacional. Essa é a abordagem do teste em si. Tá aí. Olha, você pode adquirir o livro na Igreja Adventista, aqui em Rio Branco, e também no site que aparece no seu vídeo. Contatos com o Dr. Silmar, que vai estar atendendo a partir do dia 23 aqui. Hoje é segunda-feira. Nesta semana ainda o Dr. Silmar retorna a Rio Branco, vai estar em Porto Velho, e ele vai estar atendendo. Então, nesses telefones você vai saber exatamente onde o Dr. Silmar Cristo vai estar atendendo, e eu acho que é uma oportunidade de você realmente mudar o seu ano, né, esse resto de ano de 2015 e a sua saúde definitivamente. Agora, doutor, para encerrar, é importante essa pergunta. Talvez o senhor tenha vários alimentos para me dizer, mas eu queria que o senhor me dissesse qual é o vilão, o principal vilão da alimentação no mundo hoje. Tem um vilão, aquele que se todas as pessoas retirassem do cardápio seriam mais felizes e teriam um pouquinho mais de saúde? Açúcar branco refinado. Esse é o maior vilão. Para você ter uma ideia, o Brasil é o maior produtor de açúcar de cana do mundo. Se produz aqui 17 milhões de toneladas por ano, mas o consumo interno são 12 milhões de toneladas. Significa que o brasileiro por ano consome aproximadamente 60 quilos de açúcar por ano. Significa que ao nascer até o óbito, aos 73 anos de idade, o brasileiro força o seu organismo a processar mais ou menos 4.500 quilos de açúcar. Somos o segundo maior consumidor do mundo, seguindo os Estados Unidos, que é o maior consumidor, com 75 quilos. Aliás, na América hoje, na realidade, o americano típico, ele consome o equivalente ao próprio corpo em açúcar por ano. Então, se a pessoa tem 80 quilos, são 80 quilos, 90 quilos, 90 quilos. E a relação entre o consumo de açúcar refinado e as enfermidades chamadas enfermidades metabólicas é bem claro, como obesidade, como diabetes, problemas coronários, mas tem outro problema que não é muito olhado e que é a questão que está começando a aparecer agora, é relacionado com as emoções ou as enfermidades neuropsiquiátricas. Já se percebe hoje que todos os países que aumentam o seu consumo de açúcar, por exemplo, no mundo aumentou o consumo em 50% nos últimos 30 anos e de uma maneira estranha aumentou no mundo nos últimos 30 anos também, em 45%, os índices das enfermidades chamadas enfermidades neuropsiquiátricas, depressão, distúrbio polar, ataque de pânico, esquizofrenia. Soa familiar? Claro que soa familiar. Então o açúcar refinado, ele tem um efeito negativo não somente na nossa saúde física, também com as nossas emoções. E já foram feitas várias pesquisas com relação ao açúcar nos Estados Unidos, inclusive na população carcerária.
e verificou que 70% da população carcerária que está lá com problemas de crimes violentos eram pessoas que indulgiam em uma grande quantidade de açúcar refinado na sua dieta diária, porque ele atua diretamente no sistema chamado neuroendócrinos. Então, irritabilidade, intolerância, impaciência, transtorno ou mudanças bruscas no temperamento. Provavelmente você conhece alguma pessoa que de vez em quando você se encontra com ela, ela está de bem com a vida, te abraça, faz aquela festa, daqui a pouco você passa por ela, está com uma cara desse tamanho. Você fala, o que eu fiz com essa criatura? Você não fez ela não sabe, mas é a maneira como o organismo está lidando com as variações que o açúcar refinado produz, tanto no aumento de insulina e picos e vales de insulina e glicemia, provoca esses estresses e que se vai manifestar de maneira diferente em pessoas diferentes. Então, esse deveria ser o número 1, é o açúcar branco refinado. Olha, gente, hoje o Amazônia S.A. começou uma entrevista com o Dr. Silmar Cristo, mas eu já estou convidando aqui o doutor para quando voltar, nós vamos mais uma vez nós vamos falar sobre alimentação e sustentabilidade e outros temas importantes para a saúde. Esse tema atinge diretamente você, sua vida, sua família, seu trabalho, suas emoções. Portanto, mais informações no site aí que está no seu vídeo e no telefone. Doutor, um prazer recebê-lo. Volte todo sempre, meu. Quer dizer, vai voltar, né? Com certeza. Para a gente poder debater mais esse tema, que é um tema que realmente atinge todo cidadão que está agora assistindo o Amazônia S.A. e vamos repensar a nossa alimentação. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. No próximo programa a gente já vai estar de novo falando com o Dr. Silmar. Obrigada.